Sou o Marco Oliveira, da IEF Brasília. Nesse vídeo eu estarei apresentando para vocês o relatório que nós fizemos de comissionamento e infraestrutura para ensaio e entrega de uma estação de recarga para os veículos elétricos. Esse trabalho ele foi feito pela nossa empresa, inicialmente uma consultoria para verificação da demanda de energia da unidade, se era possível utilizar ou não, e posteriormente a montagem da infraestrutura, a instalação da estação e o comissionamento. Então, eu vou apresentar aqui para vocês como é que ficou esse relatório aqui de comissionamento. Como comentei, a equipe de trabalho foi, no caso, eu e o Willi Edson, que trabalha junto comigo nessa área de comissionamento e vistorias elétricas. Aqui nós temos o sumário do relatório, com os itens que foram apresentados. Bom, aqui uma pequena, breve introdução, destacando que nós podemos considerar dois pontos importantes, são as normas. Então, a 5410, a parte da instalação de baixa tensão, a 17019, que é a norma que foi regulamentada agora em abril do ano passado, que fala sobre o sistema de abastecimento de veículos elétricos, e a NR10, que é a norma do Ministério do Trabalho, que a gente tem que seguir. Então, baseado nessas três normas, nós fizemos o projeto, a instalação e o comissionamento. A seguir, eu vou apresentar para vocês alguns equipamentos que nós usamos para fazer esse comissionamento. Utilizamos aqui um multímetro da Fluke 378FC, é um multímetro um dos mais novos da Fluke, que ele mede tensão e corrente ao mesmo tempo, não sendo necessário usar as pontas de prova, e sim uma função que ele tem que chama-se Field Sanders, essa tecnologia nova da Fluke. Utilizamos também o adaptador da Metrel, esse equipamento aqui, ele basicamente vai fazer a simulação de um veículo elétrico, ou seja, quando eu for fazer um ensaio, um teste, uma intenção preventiva, não necessariamente eu preciso estar com um veículo lá. Esse adaptador, aqui, ele faz o papel do veículo e consegue fazer todas as simulações que eu vou mostrar também para vocês a seguir. O outro equipamento que nós utilizamos foi um multimedidor, também da Metrel, o MI3152. Ele faz uma alta sequência de testes, apresenta aqui algumas características dele. Então, é esse equipamento aqui, acoplado justamente aqui ao adaptador, e o adaptador é acoplado aqui na estação de recarga. Então, através desses dois equipamentos, nós conseguimos fazer todos os ensaios da estação de recarga. Também utilizamos no início do trabalho, antes de mais nada, uma análise de energia. Essa análise de energia ela visava justamente a verificação de qual das três fases, que eram um circuito trifásico que alimentava essa unidade autônoma, nós poderíamos usar, ou seja, qual a fase que tinha o menor consumo de corrente. Geralmente é aquela fase que não tem um chuveiro ou não tem uma carga maior. Para isso nós utilizamos um analisador da IMS, um PT700G4. Então, aqui está mostrando para nós justamente esse consumo durante um período de análise. O disjuntor que alimenta essa unidade autônoma é um disjuntor de 100 amperes, ou seja, a corrente máxima dele está bem acima do que é consumido pela unidade. E a pior situação da unidade é essa fase, esse pico verde aqui, que deu 43,71 amperes. Como a nossa estação de recarga ela tem um consumo de 7 kW, que vai dar aproximadamente 32 amperes, se eu somar os 32 amperes com os 43, eu vou ter 76 amperes no máximo, ou seja, eu estou bem abaixo ainda do consumo limite da unidade, que é 100 amperes. Então, bacana, dá para utilizar tranquilamente a energia da unidade autônoma. Um outro ponto também bastante importante que nós consideramos foi referente ao distúrbio de tensão, ou seja, a gente verificar se durante esse período não houve nenhuma sobretensão, que é nessa linha amarela, ou nenhuma subtensão, que é nessa linha cinza. Ou seja, todos os pontos que foram detectados durante o período de avaliação, eles se encontram na zona verde, que é a zona normal de distúrbio de tensão, ou seja, não tivemos subtensão. Bom, aqui então nós apresentamos o primeiro ensaio
da instalação elétrica, que é um ensaio muito importante, é a questão da queda de tensão. Essa queda de tensão, se nós tivermos muita queda de tensão, abaixo do permitido, a gente tem que, então, refazer o cálculo do cabo. Nós utilizamos, nesse caso aqui, um cabo de PVC, 10 milímetros, né, que suporta bem essa carga, essa demanda em 32 amperes, e nós tivemos aqui as medições na linha 1, na linha 2 e na linha 3, no trifásico. Então, as três dentro de padrões bem suportáveis, normais, e esses pontos de medição eles estão sendo medidos junto à estação de recarga, tá? E não ao ponto de entrega da alimentação, a interligação. Ou seja, eu estou pegando a queda de tensão final já próximo do alimentador, próximo da estação de recarga. E aqui nós começamos, então, os ensaios de campo usando os equipamentos. Primeiro, o adaptador 1532, utilizado a Metel. Nós fazemos alguns ensaios. Assim, através dessa chave, aqui dessa primeira chave, que é a chave CP, eu consigo fazer uma simulação apenas conectando o cabo, ou seja, a estação ela só reconhece que o cabo foi conectado quando está na posição A. Quando está na posição B, ele informa que o cabo está conectado entre a estação e o veículo elétrico. Então, ele está ok, mas eu estou ainda, nesse momento, sem carga alguma. Quando eu coloco na posição C, então, a estação de recarga de veículo elétrico libera a carga para o veículo elétrico. Então, a gente escuta, inclusive, a contatora, ela entrando em operação, ou seja, ela fechando o circuito. Coloquei na posição C, aguardei aí 3 a 4 segundos, escutamos a contatora entrar e também a sinalização da fase, ou das fases que estão sendo alimentadas. Nós temos alguns LEDs aqui que vão estar indicando essa alimentação. Também eu consigo medir, ou por um osciloscópio conectado nesse ponto aqui, eu posso colocar um osciloscópio e ver essa comunicação entre o CP, que é o pino de controle, e o veículo, né, os dois conversando. Então dá para mim saber, existem estágios de tensões pré-programados que já está dentro da norma. E eu também, através do pino banana, nesse ponto aqui, que é o neutro, mais o pino de terra e mais o pino de fase, eu consigo medir também essa tensão. Tá? No slide seguinte aqui, nós vamos ter mais um pouquinho melhor essa ideia. E depois o último botão aqui na fase E, que seria um problema de comunicação, um problema de comunicação, uma falha entre o veículo e a estação, então eu também simulo essa falha. Então, aqui esses 3 pontos, tudo ok. Depois eu tenho 3 botões de simulação. E o primeiro botão, ele verifica se eu tenho um curto entre o diodo, que é um componente que fica dentro do veículo elétrico embarcado. No outro botão, que é o PEOP, ele verifica, justamente, ele desliga a saída, né, por causa de um problema de aterramento, e depois, em 100 milissegundos, ele tem que desligar. E no outro botão, o botão CPSH, ele verifica se existe algum curto entre a linha e o aterramento. Então, o que ele faz? Ele desliga em 3 segundos e tem que religar em 30 segundos após eu soltar o botão. Então, todos esses ensaios com o adaptador aqui, eles estão ok, foram aprovados. No ensaio seguinte, então, a gente agora está usando um multimedidor, que é esse equipamento aqui. No multimedidor, ele vai verificar o quê? A tensão de linha em referência com a terra, a tensão entre neutro e terra, verifica também a tensão entre linha e neutro, a impedância entre linha e neutro, a impedância entre linha e terra, a tensão de contato e a corrente de curto-circuito entre linha e neutro e entre linha e terra. Então, todos os parâmetros verificados, o equipamento tem uma parametrização que define em cima da norma quais são os limites superior e inferior, e os status apresentaram, então, condição normal também para esse ensaio, que é o último ensaio que nós fizemos. Bom, aqui nós apresentamos para vocês, então, o quadro de proteção, que é denominado dentro do sistema da norma 17019, o SAV, o Sistema de Abastecimento para o Veículo Elétrico. E nesse SAV, ele é composto por todos os componentes de proteção da parte elétrica de baixa tensão e comunicação com a estação de recarga. Então, nós temos o primeiro dispositivo, que é o dispositivo DR. Só que esse DR é do tipo B,
Por quê? Porque ele vai detectar correntes residuais alternadas e contínuas pulsantes, que são as características justamente desse carregamento de bateria. Então tem que ser ou tipo B, ou tipo A, ou tipo F. Não pode ser aquele tipo AC que a gente comumente usa dentro de uma residência, porque ali basicamente eu tenho cargas alimentadas com corrente alternada. Depois, um outro dispositivo que eu tenho é um shunt trip. Esse shunt trip, no caso desse equipamento que foi instalado, da Legrand, o que ele faz? Ele faz uma comunicação entre a estação de recarga e justamente o disjuntor de proteção termomagnético. Se a estação de recarga detectar qualquer falha, que o carro informe para ela, por exemplo, temperatura alta nas baterias, então tem que parar, acessar automaticamente a alimentação. Mas se for um item muito crítico, como fuga-terra, alguma coisa assim que possa acarretar um problema maior, a estação de recarga ela manda um sinal para esse shunt trip, que é esse componente que está aqui, e o shunt trip está acoplado mecanicamente no disjuntor termomagnético. E aí ele corta o disjuntor termomagnético por proteção. O outro componente, conhecido por todos aí, disjuntor termomagnético, curva C, não vou nem comentar outra coisa, proteção de sobrecarga e proteção de curto-circuito. E, por final, o dispositivo DPS classe 2, tá? Também para evitar qualquer tipo de surto, sobretensão no sistema. Então, esse aqui é o SAV e é o quadro recomendado pela norma 17019. O cliente, nesse caso aqui, pediu para que a alimentação entre o SAV e a estação de recarga ela fosse feita através de uma tomada industrial. Por quê? Porque ele tem dois veículos. Ele tem um veículo totalmente elétrico, 100% elétrico, e um veículo híbrido. E nós sabemos que esse veículo híbrido ele tem um carregador de baixa potência, em torno de 3 kW. Então, quando ele for fazer essa carga com um veículo híbrido, ele vai utilizar, então, a tomada, vai conectar o cabo do carregador, que vem junto com o veículo, nessa tomada aqui e fazer essa carga desse veículo. Aqui colocamos um exemplo, né, de como é que seria esse carregador, um carregador menor, que geralmente vem com o carro, ou a pessoa também adquire. Bom, aqui nós temos agora a estação de recarga do veículo elétrico. Essa estação é uma estação da Legrand, né? Ela faz aqui o carregamento no modo 3, comunicação. O nosso tipo de conector, né, é o tipo 2, né, de conector, usado aqui no Brasil. Tá, e aqui nós temos algumas características dessa estação, né? Como, por exemplo, uma estação que vai presa na parede, wall box, né? Tem um grau de proteção IP44, tá? Aqui é uma questão mecânica, o modo de carga, a potência dela é 22 kW, um ponto que ela tem, que é esse ponto aqui, e assim sucessivamente. Tá? Então, no nosso caso aqui, seria essa estação aqui de 32 kW. Desculpe, 22 kW. Não é essa aqui, não. É essa outra aqui, 22 kW. Esse caso aí. E, por fim, a conclusão, né, que a gente coloca, conforme apresentado no relatório, foi realizado todos os ensaios de funcionamento e segurança do sistema SAV e ERVE, sem carga, e após tudo isso, o veículo foi conectado, né, para verificar se estava tudo ok, carregando, também deixamos lá algum tempo carregando junto com o cliente, e tudo muito bom feito, tudo bem feito, carregando tudo direitinho, né? Nós recomendamos uma vistoria preditiva do sistema anualmente, né, para fazer novamente todos os ensaios, né, porque é importante, e ali a gente tem itens que tem bateria com uma tensão elevada de corrente contínua, né, algumas características, então isso é interessante que seja feito. Então, eu sou o Marco Oliveira, tá, juntamente com o meu colega aqui, Eli Edson, nós